Se tem algo maravilhoso que a internet proporcionou ao cristianismo, foi justamente o fato de que, por meio da internet, as doutrinas da graça e a teologia reformada, ela pôde ser cada vez mais propagada e alcançou um público cada vez maior. Nós temos visto um número muito grande de pessoas que têm, por meio da internet, descobrido a teologia reformada. E essas pessoas, normalmente, elas fazem parte de algumas igrejas que não adotam a teologia reformada e elas começam a se sentir deslocadas dentro do ambiente onde elas estão e elas começam a querer mudar de ambiente, procurar uma igreja onde a teologia reformada ela seja adotada e procurar uma igreja genuinamente reformada, que adota a teologia reformada e pratica a teologia reformada. Mas a maioria das vezes as pessoas não sabem exatamente quais as características de uma igreja genuinamente reformada. Algumas pessoas pensam que uma igreja reformada é aquela igreja que adota lá aqueles 5 pontos do calvinismo e é somente isso, mas não é somente isso. Existem algumas características que uma igreja genuinamente reformada precisa ter e eu quero falar com você aqui. Primeira coisa, a primeira característica realmente é aqueles 5 pontos lá. Uma igreja reformada ela vai crer na depravação total, na eleição incondicional, na expiação limitada, na graça irresistível, na perseverança dos santos. Vai crer nesses 5 pontos aqui, que nós falamos 5 pontos do calvinismo e são pontos fundamentais de uma igreja reformada, que uma igreja reformada crê, mas não é somente isso. Existem igrejas que até subscrevem, até falam que creem nesses 5 pontos, mas quando você vai participar dos cultos, você vê que, por mais que eles afirmem crer nisso daqui, já deixou há muito tempo, se foi algum dia, já deixou há muito tempo de ser uma igreja reformada. Então, quais são algumas características de uma igreja reformada? Muitas pessoas me procuram no direct do Instagram, no Facebook. Eu sou pastor aqui da Igreja Reformada Farol. E algumas pessoas perguntam, pastor, aqui na minha cidade eu queria uma igreja que fosse parecida com a que eu vejo que a sua é, e eu vejo pela internet. E como que eu descubro essa igreja? Então, hoje eu quero trazer algumas características aqui que vai ajudar você que tem estudado a teologia reformada a procurar e encontrar uma igreja genuinamente reformada para que você esteja cultuando ao Senhor aos moldes bíblicos, de acordo com a palavra de Deus. Então vamos lá. Uma igreja reformada é uma comunidade cristã que segue os princípios teológicos e eclesiásticos que emergiram durante a Reforma Protestante do século XVI. Então, no século XVI nós temos ali a Reforma Protestante e as igrejas reformadas, elas adotam, então, esses princípios teológicos e eclesiológicos da Reforma Protestante. Embora, a gente tem que fazer uma observação aqui, haja algumas variações entre as igrejas reformadas em diferentes tradições, porque aí já vamos entrar na questão de tradições, denominações, existem algumas características que elas são comuns em todas elas, e nós precisamos encontrar essas características na igreja. Embora você vai encontrar uma variação aqui ou outra com relação a alguns aspectos de uma igreja ou de uma denominação para outra, existem algumas características que toda igreja reformada precisa ter. E essas características são as que eu vou dizer aqui para vocês. A primeira, eu já falei agora há pouco aqui, que são aqueles 5 pontos lá do calvinismo, que uma hora eu gravo um vídeo explicando um por um, mas que eu acabei de afirmar agora há pouco. E outras características são as seguintes. A primeira característica é a autoridade das Escrituras. Toda igreja reformada, as igrejas reformadas, elas consideram a Bíblia como a autoridade máxima em matéria de fé e prática. A Bíblia é a única regra de fé e prática de uma igreja genuinamente reformada. E as igrejas reformadas, elas enfatizam a importância do quê? Da leitura bíblica, do estudo das Escrituras, da pregação da palavra de Deus de forma expositiva. E o que é a pregação expositiva? O expositor, o pregador, o pastor, ele vai ler a Bíblia, ele vai interpretar o texto, ele vai explicar o texto para a igreja e ele vai aplicar esse texto à realidade dos irmãos e da igreja. Isso é uma pregação expositiva. Então, uma igreja genuinamente reformada, ela tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática. E ela entende a importância das Escrituras, incentiva os membros a lerem as Escrituras, a terem as Escrituras em mãos. Outra característica muito importante é que as igrejas reformadas, obviamente, elas adotam a teologia reformada. Nossa, mas isso não é muito óbvio, Ralf? E ao mesmo tempo não é, porque tem igrejas que às vezes até afirmam que adotam a teologia reformada, mas, por exemplo, lembra dos 5 pontos do calvinismo que eu citei no início do vídeo aqui? Tem igrejas que falam que são reformadas, mas um ou outro desses pontos aqui, eles não aceitam, como por exemplo, a expiação limitada. Tem igreja que até afirma que é reformada, mas não aceita a expiação limitada. Você tem que ver se essa igreja realmente adota, sim, no todo, essa teologia reformada, para que ela possa então afirmar que ela é uma igreja reformada. Inclusive nós temos lá as igrejas reformadas que enfatizam muito a questão as igrejas reformadas, elas vão enfatizar muito a questão da soberania de Deus. A soberania de Deus em todas as áreas da vida, a salvação pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, e somente desse modo, pela graça, por meio da fé, no nome de Jesus. Essa é uma teologia que ela é reformada e adotada pelas igrejas reformadas. Ela é baseada, a teologia reformada, ela é baseada naqueles 5 solas. É o quê? Os 5 solas lá que nós vamos encontrar, é o sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo Glória. Ou seja, é somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente nós rendemos glórias a Deus. Ou seja, a teologia reformada, uma igreja reformada, ela vai crer nisso que eu estou falando, ela vai crer de maneira realmente muito clara na soberania de Deus, na salvação somente pela graça, mediante a fé no nome de Jesus Cristo, nesses pontos aqui. Outro aspecto que é muito importante
e que você vai encontrar numa igreja genuinamente reformada, é a crença na salvação por meio da eleição de Deus, na sua soberania. Deus soberanamente salva o ser humano. E aí nós chamamos de a doutrina da predestinação. As igrejas reformadas, elas vão crer sim na predestinação. E a doutrina da predestinação, ela está muitas vezes associada até mesmo a Calvino, né? ao teólogo reformado lá, ao João Calvino. E aí nós precisamos entender que a doutrina da predestinação, por mais que ela esteja muito ligada, e quando nós falamos de predestinação, nós nos lembramos muito de João Calvino, nós precisamos entender que a doutrina da predestinação não é algo que foi criado por João Calvino. E aí tem gente que cria um certo preconceito. Tá vendo? É os seguidores de João Calvino. Não, não é isso. João Calvino foi um teólogo que desenvolveu muito bem, conseguiu explicar muito bem a doutrina da predestinação, mas a doutrina da predestinação ela é bíblica. O apóstolo Paulo nos explica de forma muito nítida e clara. O Antigo Testamento vai falar para nós sobre a doutrina da predestinação, o Novo Testamento, depois leia lá, pega um pouco antes, mas leia Romanos capítulo 7, 8, 9, para você entender um pouco sobre a doutrina da eleição, da predestinação. E a doutrina da predestinação, ela ensina que Deus, na sua soberania, ele escolheu e predestinou algumas pessoas para quê? Para a salvação antes mesmo da criação do mundo. Então, numa igreja reformada, nós cremos que a salvação do homem não depende em nada da participação do homem. O homem não faz nada, o homem não contribui com Deus na sua salvação, o homem não vai até Deus por si só, mas é Deus que vem até nós, é Deus que nos regenera. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus que nos predestinou antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu, e então Ele vem e Ele nos salva. Jesus mesmo vai nos dizer, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Uma igreja reformada, ela vai crer na doutrina da predestinação. Se você fala que está indo numa igreja reformada, ou vai numa igreja que afirma ser reformada, e eles não creem na soberania de Deus, eles não creem na predestinação, essa igreja não é reformada. Então você pode procurar outra igreja aí. A teologia, a doutrina da predestinação é uma doutrina fácil de se compreender? Não, mas é completamente possível de ser compreendida quando estudada à luz das Escrituras e bem explicada com seriedade para a igreja. Outra característica muito importante da teologia reformada, de uma igreja reformada, outro aspecto que você vai encontrar é com relação à questão dos sacramentos. As igrejas reformadas, normalmente, elas reconhecem dois sacramentos, que são o quê? O batismo e a ceia do Senhor, também conhecida como Santa Ceia. Essas duas características aqui que nós encontramos, esses dois sacramentos aqui, eles são ministrados sim nas igrejas reformadas, que é o quê? O batismo e a ceia. O que é um sacramento? O sacramento é algo que acontece de forma espiritual e nós, de maneira simbólica, representamos eles de forma visível, representando aquilo que é espiritual. Então nós temos o batismo, nós temos a ceia, que são que são ordenanças do próprio Cristo para nós. Cristo estabeleceu isso e deixou para nós, nós temos esses dois sacramentos aqui como algo importante. As igrejas reformadas acreditam que esses sacramentos são o quê? Como eu disse aqui, sinais visíveis da graça de Deus e que tem importância espiritual para os crentes. Outra característica que você vai encontrar numa igreja reformada, o governo eclesiástico. Como que é o governo de uma igreja reformada? As igrejas reformadas, elas tendem a ter um sistema de governo presbiteriano ou presbiterial, representativo, em que a autoridade ela é exercida por presbíteros eleitos pela congregação. Esse sistema ele é caracterizado pela liderança compartilhada e o que mais? E prestação de contas mútua. Ou seja, normalmente as igrejas reformadas elas têm um governo que é representativo e ele é muito transparente. É um governo onde sempre existe uma prestação de contas. Inclusive o pastor, ele presta conta para o conselho, presta contas para a igreja, e isso é algo muito importante porque é o regime de governo eclesiástico que nós encontramos nas Escrituras. Então fique atento, existem muitas igrejas aí que utilizam outros tipos de governos eclesiásticos que infelizmente não têm base bíblica, e às vezes algumas até afirmam ser igrejas reformadas, mas não adotam um sistema bíblico de governo que nós encontramos nas Escrituras. Outra questão que nós encontramos é uma adoração simples. Normalmente os cultos das igrejas, uma igreja genuinamente reformada, ela vai ter um culto muito simples, uma forma de adoração. Qual que é a principal razão do culto, a principal característica do culto? O principal motivo da igreja, da existência da igreja e da igreja se reunir é adorar, cultuar a Deus. E as igrejas reformadas, elas adotam um sistema muito simples de adoração, sem pirotecnia, sem muitas coisas, sem barulho, sem inventar moda. Normalmente as igrejas reformadas, elas vão para as Escrituras, elas vêm e buscam nas Escrituras o que Deus estabeleceu e como Deus exigiu que o culto fosse. Então, na Bíblia, vai estar escrito para nós como que Deus exige que o culto seja, e as igrejas simplesmente adoram a Deus de forma simples. As igrejas reformadas normalmente valorizam muito uma abordagem simples das Escrituras, que é o quê? Uma pregação expositiva, clara, para a igreja realmente entender e compreender as Escrituras. Normalmente ela está centrada na adoração, o culto é altamente cristocêntrico, teocêntrico. As igrejas reformadas, genuinamente reformadas, não vão admitir de forma alguma antropocentrismo nas suas canções, nas pregações, mas sempre voltado para Cristo, para a palavra de Deus. Inclusive, são igrejas onde você não vai ver muitas homenagens, vai ver homenagens a homens, essas coisas, mas o culto é voltado para Deus, centrado em Deus, centrado na adoração a Deus, cristocêntrico, falar do sacrifício de Jesus. Então elas vão enfatizar muito a pregação bíblica,
bíblica. A pregação bíblica numa igreja reformada, ela é o centro ali do momento do culto, a oração, um cântico de hinos realmente edificadores e que preguem a palavra através da música, palavras, hinos que estão realmente embasados nas escrituras. E uma participação ativa dos membros. Elas enfatizam muito, principalmente na questão do louvor, não é o ministério na frente que está apresentando, mas a igreja está junto ali, a igreja lendo a Bíblia junto, a igreja acompanhando a exposição das Escrituras com a Bíblia aberta, a igreja cantando os louvores de forma congregacional. Os cultos, o culto de uma igreja reformada é desse modo, é um culto que é embasado de forma simples, não tem muito segredo, não tem invencionices, não tem nada disso. Então é o quê? Leitura bíblica, oração, cânticos espirituais, de hinos e músicas e cânticos espirituais, e a participação da congregação, entrega seus dízimos e ofertas da sua oferta ali, e de maneira muito simples, muito objetiva, sem invenções, sem muito, entende? Bíblica. E outra característica, e essa aqui eu vou deixar como a última característica para nós aqui, porque senão nosso tempo aqui também, o vídeo já está ficando um pouco grande, mas a última característica é o engajamento social. As igrejas reformadas, elas têm historicamente, isso é algo assim que é histórico, elas têm se envolvido muito em questões sociais e políticas, buscando o quê? Justiça, cuidado para os necessitados, e elas enfatizam a responsabilidade, não, mas você vai ver que as igrejas reformadas, elas enfatizam a responsabilidade cristã de se envolver nas questões do mundo e ser, sim, uma luz na sociedade. Agora eu faço uma observação, quando eu afirmo aqui que normalmente elas se envolvem em questões sociais, políticas, não é no sentido de a igreja reformada, ela está envolvida no sentido de aceitar políticos em seus púlpitos, muito pelo contrário. Aqui na igreja reformada Farol, por exemplo, eu não admito político assumir o público em hipótese alguma, pode ser quem quer que seja, pode ser o presidente, pode ser quem for, mas é no sentido de nós pregarmos as escrituras e nós entendermos que enquanto cidadãos, lá fora, nós precisamos sim estar envolvidos nessas questões sociais e políticas para que nós possamos ser influências, possamos influenciar a sociedade com a palavra de Deus e também nós estamos agindo dentro da sociedade de modo que lá na sociedade, onde eu estou inserido, eu possa emitir as minhas opiniões com a ótica, com a cosmovisão bíblica. Imagina você, um cristão reformado que entende as escrituras, que ama a palavra de Deus, que tem uma cosmovisão bíblica lá fora, inserido e dando a sua opinião, inserido de forma política, de forma social ali na sociedade ali, influenciando, sendo sal e luz. Então, quando nós falamos dessa questão desse engajamento social, engajamento político, é no sentido de que nós somos sal da terra, luz do mundo, e o cristão reformado, a igreja reformada, ela vai enfatizar o fato de que já que nós temos a detenção do conhecimento, nós devemos influenciar a sociedade através da cultura, através das artes, através da política, de maneira social, para que nós possamos então levar o evangelho através disso. Inclusive, a igreja não deve ter e ver esse engajamento como um mero engajamento assistencialista, como um mero engajamento. Não, mas é sempre com o propósito e intencional e com a objetividade de levar Cristo para as pessoas através daquilo que nós fazemos, seja de um modo social, levando assistência social para as pessoas, seja através da arte, seja através de tudo isso. E talvez, em algumas situações, a pessoa nem vai falar de maneira aberta, mas através dos seus ensinos, através do seu modo de vida, através dos princípios que ela encontra nas Escrituras, o cristão reformado, a igreja reformada, ela vai incentivar isso. E sempre que nos é dada a oportunidade, nós vamos falar de Cristo, vamos expor as Escrituras e vamos confrontar pecados e pregar a palavra de Deus àqueles que necessitam. Algumas pessoas vão dizer, e aqui eu faço uma última observação, mas os reformados não gostam de pregar o evangelho, eles creem na predestinação, se todo mundo já está predestinado, então não precisa pregar. Muito pelo contrário, uma outra grande característica de uma igreja reformada é a grande valorização que os pastores e as igrejas reformadas dão para a evangelização. Então, as igrejas reformadas são igrejas que estão realmente muito voltadas e que realmente valorizam muito a questão da pregação do evangelho, alcançar os perdidos. Não se engane com essa falácia que é dita por aí de que as igrejas reformadas, crente reformado, quem crê na predestinação não evangeliza. Muito pelo contrário. Nós entendemos que Deus predestinou os eleitos, mas ele deu a nós, a igreja, ao povo dele, aqueles que conhecem o evangelho, a incumbência, o trabalho de pregar o evangelho, de alcançar aqueles que realmente foram eleitos e predestinados pelo Senhor. Então, uma característica de uma igreja, uma característica muito importante de uma igreja reformada é justamente o fato de que ela é uma igreja que entende a questão e a importância do evangelismo, de missões. E se você fala que faz parte de uma igreja que se diz reformada, mas que ela não se importa com a evangelização, essa igreja não é reformada. Porque uma igreja genuinamente reformada se preocupa muito com a evangelização. Então, assim, é muito importante nós notarmos aqui que nem todas as igrejas que se dizem reformadas adotam tudo isso aqui. Isso aqui são algumas das características. Então, hoje, agora, a partir disso aqui, você já conhece algumas das principais características de uma igreja genuinamente reformada. Se você encontrar essas características aqui em alguma igreja que você está frequentando, fique em paz. Realmente, essa igreja é reformada. Mas se você começa a ver que a igreja que você está, por mais que a fim de ser reformada não tem essas características aqui, é melhor você ficar atento, conversar com o pastor, procurar saber algumas informações e, quem sabe, até procurar uma outra denominação que genuinamente seja uma denominação reformada. Então, eu espero que o vídeo tenha sido esclarecedor e eu espero que esse vídeo realmente abençoe a sua vida aí e que te ajude nessa busca aí por uma igreja que pregue genuinamente o evangelho de Cristo. No final de todas as coisas, gente, resumindo tudo aqui, o que nós buscamos e o que é mais importante
É nós entendermos e estarmos frequentando um lugar que esteja cultuando a Deus de forma sincera, que esteja verdadeiramente pregando o nome de Cristo e seja uma igreja cristocêntrica e que pregue as Escrituras com a máxima fidelidade. E hoje, as igrejas que nós encontramos que realmente têm agido desse modo são as igrejas reformadas.